Olha, eu de volta. Nós vamos dar sequência ao nosso culto de adoração, como assim alguns irmãos estão postando mensagem. Eu fico feliz pela vida de cada um de vocês que realmente entendem e sabe que tudo que nós fazemos é para o reino de Deus. Não tem nada para pastor, não tem nada para a instituição IBFA, é tudo para a glória de Deus. E eu quero convidar vocês a terem essa iniciativa, queridos, porque é de extrema importância nós estarmos nesse momento alimentando uns aos outros. Porque o texto que nós vamos ler hoje tem tudo a ver com a situação atual da igreja. Mas eu quero recapitular o que nós estamos fazendo, que eu tenho visto que isso é bênção da parte de Deus. Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse estar lendo a Bíblia durante esse período, e começamos a ler no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o apóstolo Mateus, que escreveu todas as suas cartas, né, suas epístolas, e nós sabemos que isso tudo é um ensinamento. Então nós começamos a ler no capítulo 1, falando sobre a genealogia de Jesus. No capítulo 2, nós falamos sobre o nascimento de Jesus e a visita dos magos. No capítulo 3, nós falamos sobre João pregando, e o próprio Jesus, inclusive, aparece, ele é batizado pelo próprio João Batista. No capítulo 4, falamos sobre a tentação de Jesus, onde ele é levado para o deserto pelo Espírito. No quinto capítulo, nós falamos sobre as bem-aventuranças, né? No sexto capítulo, falamos sobre a prática e deveres, onde Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ensinar a jejuar, né? Fazer menção ao ensino e nós não andarmos ansiosos. No capítulo 7, Jesus fala para nós não andarmos julgando as pessoas, para que nós também não possamos ser julgados. No verso de número 8, até o verso de número 12 também, Jesus vai fazer prodígios e maravilhas, né? Vai curar leprosos, a sogra de Pedro, ele vai acalmar a tempestade, curar endemoniados, paralíticos, enfim, né? O capítulo 10, ele vai escolher e dar autoridade aos discípulos, né? Como eu já vinha falando, eu gosto de recapitular tudo isso para a gente lembrar que nós estamos lendo o livro, mas tem um fundamento, e esse fundamento é necessário a gente aprender. O versículo 11, no capítulo 11, Jesus vai pregar as cidades, dar testemunho de João, né? Declara que ele faz uma solicitação, né, no versículo 28, que é muito famoso, no capítulo 11, que eles: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? O capítulo de número 12, ele continua curando. O capítulo de número 13, ele vai falar sobre a parábola, né, do semeador, que é uma parábola muito famosa, muito conhecida, né, que fala sobre a beira do caminho, o solo rochoso, entre espinhos e a terra boa, né? O capítulo 14, ele vai falar sobre a morte de João Batista, a multiplicação dos pães, vai fazer os discípulos verem ele andar sobre o mar. No capítulo 15, ele vai falar, né, alguns versículos, inclusive um dos versículos mais conhecidos, que é o versículo 8 do capítulo 15, que ele diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Jesus também, no capítulo 16, faz algumas perguntas, né? Quem vocês dizem que eu sou? E aquelas menções que nós precisamos aprender, né? E vem para o capítulo 17, que vai falar sobre a transfiguração, né? Onde ele vai ali ter um encontro com Elias e Moisés. No capítulo 18, ele vai fazer também uma referência de quem é o maior no reino de Deus, no capítulo 18. No capítulo 19, ele vai atravessar o Jordão, abençoa crianças, fala sobre divórcio, não é? No capítulo 20, ele vai falar sobre algumas parábolas dos trabalhadores na vinha, e vai trazer algumas referências, né? Vai falar sobre a cura do cego de Jericó. No capítulo 21, ele vai falar sobre a entrada triunfal, onde Jesus entra ali em Jerusalém, e ali ele começa já a fazer aquele templo onde ele vai dar o seu corpo, né, por
morte a nós, certo? Por causa dos nossos pecados, Jesus ele vai entrar no templo para começar a fazer a preparação para a sua morte e logo em seguida a sua ressurreição. No capítulo 22 vai falar sobre a parábola das bodas, onde ele vai falar sobre o teu filho, o filho do rei, né, que vai fazer um convite, e ali é o convite, ele vai falar no versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E ali ele vai, no capítulo 23, Jesus censura os escribas e fariseus, onde há muita cobrança, e dentre elas vai falar sobre exatamente algumas ações que precisam acontecer. E aí chega no capítulo 24, que eu li ontem, e é o texto que eu quero trazer para nós discutirmos nesta manhã de domingo. O capítulo 24 de ontem, nós lemos sobre o sermão profético, onde Jesus ele vai ali profetizar coisas que iriam acontecer e que precisariam acontecer. Então, eu quero convidar vocês a estarem com sua Bíblia aberta no capítulo 24 de Mateus, para a gente poder falar mais uma vez. Já falamos algumas outras vezes, mas é interessante. Já que nós estamos trabalhando com o livro de Mateus, é interessante que a gente possa continuar fazendo esse estudo sobre o livro de Mateus, que é interessante a gente dar continuidade à leitura da Bíblia. Como eu digo e costumo falar, a Bíblia liberta, cura, ensina, impulsiona, fala e até mesmo nos exorta, porque toda palavra ela foi escrita por Deus, inspirada por Deus, e ela é apta para corrigir, para aperfeiçoar o homem de Deus, para que a gente possa andar segundo a tua vontade. Amém, queridos? Então vamos dar sequência aqui no capítulo 24 de Mateus, onde foi lido ontem, para a gente poder entender que tem os propósitos que eles precisam ser cumpridos, né? Então eu quero começar o versículo de número 1, ok? E diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já sabia que o templo de Jerusalém seria derrubado. E ali também ele já estava mencionando já sobre sua morte. E no versículo 3 ele vai dizer: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Olha que coisa interessante, né? Os discípulos, eles despertaram a ter um conhecimento do fato que o próprio Jesus vinha comentando diariamente com eles. Todas as vezes que Jesus assentava-se à roda com eles, Jesus orientava que ele iria ter que ser doado, morto, para que pudesse haver uma ressurreição eterna. Então, quando Jesus morre, ele vence a morte e ele nos dá a oportunidade de termos a vida eterna. Só que antes disso acontecer, Jesus vai fazer uma previsão dos fatos que viriam a acontecer. E olha só quantos anos já se passaram, né? Mais de 2000 anos do Novo Testamento, e as Escrituras foram escritas, e ela encerra no versículo 21 do capítulo de Apocalipse, dizendo que ninguém pode acrescentar ou tirar uma vírgula sequer, porque senão será acrescentado os flagelos se alguém mexer na Bíblia. Então, eu acredito profundamente que a Bíblia ela é perfeita, e os homens talvez tenham tentado ou querer fazer algum tipo de enchimento ou acréscimo ou diminuir alguma coisa, mas essas pessoas elas pagarão um preço se porventura tiver alguma coisa que fora mexido nessa palavra santa. Mas aqui a gente vai entender que Jesus começa a responder a eles, né, sobre a pergunta que fora feita das coisas que porventura virão a acontecer. E Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E é o que mais nós temos visto, né? Muita gente hoje tem se colocado como soberano, como pessoas que são sábias demais, e também até transmite uma paz que parece ser uma paz passageira. Mas Jesus está dizendo aqui para que nós possamos ouvir a voz dele, porque aquelas ovelhas que são do reino de Deus, elas não ficarão enganadas, nós não seremos enganados, porque quando as trombetas tocar, aquele que é salvo, aquele que está
está no caminho, esse vai ouvir a voz do Senhor, do seu pastor, e consequentemente nós iremos segui-lo para que a gente possa ser salvo para a eternidade. O verso de número 6, ele vai dizer: e ouvireis falar de rumores de guerra, de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque isto tudo há de acontecer, e ainda não será o fim. Então essas coisas que estão acontecendo, olha só quantas guerras nós temos visto dia a dia entre países. Aí a gente sai dos países e vem para dentro da nossa nação. A gente vê a guerra e rumores de guerra dentro da nossa própria pátria. Essas guerras, elas são traçadas diante da família, diante de ministérios, diante de governos e tantas outras coisas. Quantas guerras têm surgido? O que mais nós temos acompanhado são guerras espirituais envolvendo a nação. Agora, por exemplo, nós estamos passando por uma fase difícil, onde o coronavírus tem tomado conta, não é, dessa situação, e mesmo assim o Brasil ainda encontra-se em guerra. Os políticos estão lá degladiando-se um contra o outro, em vez de estar se preocupando em dar as mãos para nós estarmos juntos lutando. Só que não adianta, porque o que está escrito vai ser cumprido. Jesus disse que essas coisas iriam acontecer, porque ainda não é chegado o fim. No verso 7 ele vai dizer: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso está acontecendo. A gente precisa acompanhar a leitura, justamente para a gente não querer mudar o que está escrito. Esses prognósticos, eles vão acontecer mesmo. Muitas vezes a gente fica orando, pedindo a Deus: Deus tira isso, Deus tira aquilo, Deus muda essa situação, Deus muda aquela situação, mas não adianta. Se está escrito, gente, tem que acontecer, porque Deus, ele disse que essas coisas hão de acontecer, que é justamente para que nós possamos estar alertos. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor deixou escrito. Aí ele vai dizer: mas todas essas coisas, no versículo 8, mas todas essas coisas é os princípios das dores. Pense aí, o princípio das dores. Ou seja, nada disso, ou tudo isso, melhor dizendo, que está acontecendo, a gente está sentindo dor, né? Mas esse é o princípio, queridos, do que está acontecendo. Então vos hão de entregar para seres atemorizados e matar-se-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ponto. O que é que nós temos visto na igreja hoje? O que é que você tem observado dentro da igreja hoje? O mais tempo que nós tenhamos para estar buscando a Deus, a igreja ainda continua fria, a igreja continua tensa, a igreja continua desobediente. O que é que Jesus quer falar com muitos irão esfriar? Eu chamo a atenção desse texto, queridos, porque o problema está se tornando muito sério. A gente vê nas Escrituras vários textos, e um deles que eu tenho observado é o texto de Eclesiastes, quando diz que é melhor nós sermos dois do que sermos um. E às vezes a gente tem se tornado independente, nós temos se tornado pessoas autoconfiantes, e eu não preciso mais de ninguém. Eu já tenho o que eu quero, eu já tenho o que eu necessito, e quem quiser que se exploda. Me parece que o termo apropriado para os dias de hoje é esse. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho ido à igreja, ou eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, e o resto que se exploda. Meu Deus, o amor de muitos irão esfriar, justamente por causa da falta do sentimento da compaixão de Cristo. Nós precisamos estar mais unidos, nós precisamos estar mais juntos, nós precisamos aparecer mais. Há pouco instante na oração acima eu disse que quem não aparece se torna esquecido. Tem muita gente que se não participa do grupo,
porque a única chance que nós temos de mostrar a nossa face, não falo através do vídeo, mas falando através de um áudio, de uma comunicação, de uma ligação, é a única chance que nós temos de manter a igreja avivada é essa, porque hoje nós estamos participando de uma igreja individual, sabe? Eu tenho a minha família, eu fico na minha casa, eu estou satisfeito, e isso tudo nós seremos cobrados, porque a igreja, ela é um corpo, e um corpo bem ajustado e unido. E se nós não tomarmos esse tipo de atitude, de buscarmos uns aos outros, nós vamos desfalecer. Nós vamos ser uma igreja falida. Nós vamos ser uma igreja onde nós vamos olhar somente para nós e vamos esquecer que o corpo de Cristo precisa de ajuda. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Você foi chamado para fazer parte desse corpo. E aí? Onde é que está o braço? Onde é que está a perna? Onde é que está o olho? Onde é que está o nariz? Onde é que está a boca? Onde é que está a parte do corpo que você até então faz parte dele? Por quê? Porque se um é menor do que o outro, ainda assim faz parte do corpo. Então, queridos, em nome de Jesus, esse capítulo me chama muito a atenção, para que a gente não deixe a igreja desfalecer, para que a gente não deixe a igreja ficar fria, porque se há de esfriar, que a gente não seja esses elementos que faça contribuição para que isso venha acontecer. Então ligue para teu irmão, liga para tua irmã, manda uma mensagem, faz um aparecimento no grupo, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja, nós precisamos viver como igreja, nós precisamos responder a Deus, aonde está a parte do corpo de Cristo. Não é o pastor só que faz isso, não. O pastor ajunta o rebanho, mas o rebanho permanece junto, o rebanho permanece unido, o rebanho permanece ouvindo a voz do seu pastor. E olha que eu tenho mandado mensagem para vocês, eu tenho mandado mensagem para todos, mas me parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Queridos, não é uma exortação, é uma palavra de alerta. Nós precisamos estar alertos. Nós precisamos saber que Deus está vendo tudo, Deus conhece tudo, e de Deus ninguém escapa, ninguém escarnece do poder do Senhor. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar para o que o Senhor tem prometido para nós. Ele disse que estaria conosco, mas Ele está com o corpo da igreja. Ele não está individualmente olhando para um só, Ele olha para a sua igreja. Então precisamos fazer com que a igreja não venha a esfriar. Você é o elemento importante para isso. Sim, você, eu estou falando com você. É você que está ouvindo essa mensagem. Você está sendo chamado nesta manhã de domingo para ser um contribuidor de ânimo para outros. Se um cair, o outro levanta. Ai de quem estiver só. Ai, que palavra tremenda. Ai de quem estiver só. Eu preciso de você. Eu preciso da igreja. Eu preciso dessa unidade. Então, queridos, não deixa nada acontecer para que você possa se distanciar. E aí vai dizer, eu vou pular um pouquinho para o verso de número 23 aí do capítulo 24, vai dizer: então se alguém vos disser, eis ali o Cristo, e ou ele está ali do outro lado, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os escolhidos. Esse também é um texto que me chama a atenção. Hoje as igrejas estão sendo levadas para um ensinamento de encher-se de coisas. E hoje eu vejo que muitas igrejas estão sendo forjadas pelos seus próprios líderes. Os líderes estão convidando as pessoas para terem as coisas. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus não está querendo que você venha adorá-lo porque você quer buscar uma cura, porque você quer buscar um milagre, porque você precisa de uma vida financeira ajustada, porque você precisa de algo. Não, meu querido. Jesus está dizendo que esses falsos profetas que pregam sobre isso, eles serão julgados, mas é o próprio Deus quem vai julgar, não somos nós. Deixa o Senhor julgá-los. O que nós precisamos é entender que a igreja, ela é para um verdadeiro adorador. Quando você entrar na igreja, quando você entrar no templo onde nós nos reunimos como corpo de Cristo, entre só na intenção de adorá-lo.
Não vá olhar para as coisas, não vá olhar para os irmãos, não vá olhar para a falha de ninguém, porque o que o Senhor está querendo é que você se torne esse verdadeiro adorador. Para que isso possa acontecer, você tem que se submeter à humildade. Vamos ser mais humildes. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é único e ele tem propósitos de salvação eterna. Você está incluído nele. Amém, queridos? Só para eu fechar o versículo 24, eu fecho no versículo 46 dizendo assim: bem-aventurado aquele servo que ouve o Senhor. Quando vier, ele deve ser achado assim. Como é que Deus quer te achar? Limpo, purificado, santo, imaculado. Então, Deus, ele enviou Jesus. Jesus veio para os seus, mas nem todos os receberam. Jesus está voltando de novo. E dessa vez, ele só vai arrebatar aquele que estiver limpo, aquele que estiver santificado, aquele que estiver debaixo da tua palavra. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela dá sabedoria aos simples. Eu preciso, querido, falar isso para vocês. Eu preciso pregar essa palavra para que você possa ter um sentimento de verdade. Se você crê, você vai obedecer. Se você não crê, eu estou fazendo a minha parte, pregando e ensinando. E a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o que Deus quer é que nós possamos tomar o nosso jugo, entregar para Ele e dizer: Senhor, eu quero ter uma alma limpa, eu quero ter um espírito purificado, eu quero ter um encontro contigo. Assim, Deus há de fazer a graça ser derramada sobre a sua casa, sobre os seus projetos e sobre a tua vida. Que Deus te dê um dia de paz e que você continue lendo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo através da irmã Meire e através de a irmã Poliana ou talvez uma outra. Nós vamos estar esperando elas se manifestarem para à noite a partir das 18h30, a gente soltar mais uma parte da leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 26 e no capítulo 27. Ok, queridos? Melhor, no capítulo 20, é isso mesmo, né? Nós lemos 24 e 25, hoje é 26 e 27. Então, que Deus lhe dê graça, lhe dê paz, em nome de Jesus, que assim seja. Que o amor de Deus, que a paz de Jesus guarde teu coração, guarde a tua casa, guarde os teus projetos, hoje e para sempre. Que Deus lhe dê sabedoria. Ore, esteja buscando a Deus enquanto se pode achar. Forte abraço.